paz, amados irmãos, amém? Vocês tomaram assento. É um prazer estar aqui com os irmãos para juntos meditarmos na palavra de Deus. E Deus é aquele que sempre fala conosco de uma forma extraordinária. Ele é sempre que ouve a nossa súplica e compreende o nosso coração, né? Então eu me sinto grato a Deus por estar aqui com os irmãos em Rio Pardo. E realmente eu gosto de estar aqui com os irmãos, né? E rever alguns conhecidos, né? Muito tempo. E a Ana Marisa, o esposo, ali na recepção, né? Muitos outros. E estar aqui com o pastor Gilson também, que nós somos, né, parceiros, né? Estamos juntos nessa caminhada. E a gente sempre troca figurinhas de vez em quando, né? Está sempre aí fazendo contato, estando junto. Os irmãos estão falando sobre família. Aqui a gente, este ano na igreja, lá em Torres, nosso tema do ano era Famílias Conectadas. E nós, né, iniciamos o ano falando sobre família, porque a família é a base de tudo, aquilo que a gente vai fazer. Nós cremos o quanto a família é projeto de Deus, o quanto a família é algo que Deus se agrada, que Deus tem prazer na família. E a importância da família estar conectada cada vez mais. Porque vivemos hoje um tempo em que as famílias estão desconectadas, em que não se há mais o desejo de constituir família. Então isso tem sido uma grande dificuldade no tempo que nós estamos vivendo. E eu trago para os irmãos aqui um tema para a gente conversar um pouco nesta noite. E falando sobre algumas questões familiares, eu quero ser bem prático nessa noite, né? Como resolver os conflitos familiares. Nós sabemos que conflitos, eles se levantam dentro da nossa família e também em muitas famílias nós vemos conflitos, né, se levantando. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa questão dos conflitos dentro da família biológica, da nossa família e daqueles que estão em volta de nós. De repente algumas coisas, quem sabe que eu venha falando aqui, não vai servir para você diretamente, mas vai servir só para você observar e ver algumas famílias, aquilo que elas estão passando, aquelas dificuldades que elas estão tendo, e você ser canal de Deus para abençoar famílias. Ser um canal de Deus para ser bênção para as famílias, porque a igreja ela tem que se posicionar quando se fala de família. A igreja tem que se posicionar. A igreja brasileira, a igreja no mundo inteiro, ela tem que se posicionar, porque essa questão de família está bastante desgastada. Então precisamos nos posicionar em oração, né, em busca de Deus, em postura, em atitude, e devemos zelar bem para a nossa família, cuidar bem dos nossos filhos e amar a nossa família de uma forma extraordinária, né, acima de todas as coisas. Então devemos ter esse cuidado. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, que vai ser a base, Lucas capítulo 15, que nos fala sobre o filho pródigo. Nós vamos ler alguns versículos, depois iremos decorrer aqui dentro dessa ministração alguns pontos da história do filho pródigo. Todos nós conhecemos esse texto bíblico, todos nós já lemos e já ouvimos várias ministrações sobre ele, né? E de várias formas já foi ministrado sobre esse tema. Mas nós vamos se deter a alguns pontos, apenas termos aqui o texto como base daquilo que nós iremos falar nesta noite. Lucas capítulo 15, eu vou ler o versículo 31 e o 32, depois nós lemos outros versículos aqui. Lucas capítulo 15, versículo 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto
estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? E o versículo 12 do mesmo capítulo, o versículo 12, nos diz assim, 15 e 12. Deixa eu ver aqui. Versículo 15, versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Aqui nós encontramos dois moços com atitudes diferentes. E aqui nós encontramos um conflito familiar, uma questão aqui de paternidade, uma questão aqui muito difícil entre pais, ou pai e filhos, nesta situação aqui. Eu li um livro chamado Paternidade Bem Resolvida. É um livro excelente para ler, que nos fala sobre a questão da paternidade. E ele diz aqui algumas coisas que eu notei. Quando algo não está bem resolvido em nossa vida, isso se torna um tema decorrente em nossa memória, moldando nossas emoções e comportamento. Ninguém é completamente realizado sem a profunda percepção da experiência em relação à paternidade de Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso resolver minha paternidade com relação aos meus pais. Por meio da parábola aqui do filho pródigo, nós iremos falar um pouquinho sobre essa questão. Que às vezes, meus amados irmãos, na vida da igreja, nós não falamos muito dessa questão paternidade. E a gente falou muito isso sobre a igreja. Eu trago para os irmãos que às vezes nós esquecemos que nós temos algumas dificuldades dentro da nossa família que está relacionada à paternidade, a relação pais. Isto, às vezes eu constituo a minha família e eu tenho dificuldade para desenvolver a minha família, para cuidar dos meus filhos, para avançar, porque na realidade eu tenho um problema relacionado à paternidade lá com o meu pai. Eu tenho algo lá atrás que prejudicou a minha vida e que está prejudicando hoje a minha família. Muitas vezes há coisas que nos ligam e que causam danos terríveis no nosso relacionamento. Às vezes nós encontramos famílias sendo se descompondo, se desmanchando. Por quê? Porque na realidade há um problema de paternidade lá atrás. Mas já se passaram 40, 50 anos, mas eu ainda estou com esse problema dentro de mim. E às vezes eu não sou feliz, eu não consigo romper na minha caminhada, porque eu tenho um problema lá atrás. Problemas relacionados à paternidade. E nós precisamos tratar muitas vezes esses problemas em nossa vida. Vamos resolver esses conflitos familiares presentes e conflitos familiares do passado. Que estão marcando a nossa vida, que estão causando danos terríveis das nossas emoções, estão nos mantendo presos e muitas vezes estão nos mantendo paralisados e nós não conseguimos avançar por situações que estão marcando a nossa vida lá atrás. E às vezes nós não estamos felizes na nossa família. Temos uma esposa legal, temos um esposo legal, temos filhos lindos, maravilhosos, mas está faltando alguma coisa. De vez em quando alguma coisa não está bem, porque lá atrás eu estou com um problema que eu tenho que resolver lá atrás, com os meus pais, com a minha família, que eu tenho que tratar muitas vezes na minha vida. Então, meus amados irmãos, como nós vamos resolver aqui esses conflitos familiares? Nós encontramos entre o filho mais velho e o filho mais moço e o pai um conflito que se levanta dentro da família. Um filho chega e pede tolerância. O outro filho fica indignado quando o irmão volta para casa. E ali está o pai no meio dessa confusão e
deixa um problema muito sério. Pessoas machucadas e feridas. Pai estava ferido, filho mais velho estava ferido, filho mais novo estava ferido. Machucaduras dentro da família. Quantas famílias muitas vezes elas estão machucadas internamente? Quem sabe a sua não, mas quem sabe a do teu primo, do teu parente, quem sabe dos teus pais, famílias machucadas. E quando eu olho para isso, eu olho também para a minha família e eu trago ela como exemplo. Meu pai tinha grande dificuldade. Meu pai tinha outra família, então ele causou dentro de nós uma machucadura muito grande. A minha mãe era uma mulher ferida, porque havia outra família. Uma família totalmente, às vezes, desconectada um do outro. E nós temos que reconhecer muitas vezes que nós precisamos, às vezes, tratar assuntos que estão dentro do nosso coração e que às vezes nós guardamos em segredo e nós não queremos que ninguém venha mexer nesses problemas. Só quer dizer para você, aquele problema que você guarda em segredo, você está passando para o teu filho, às vezes, aquela situação. E ele vai crescer, ele vai constituir família e vai ver que a minha família estava desconectada. Ele vai gerar uma família totalmente desconectada. Então, o primeiro motivo para nós resolvermos conflitos familiares é reconhecer os reais motivos da desconexão da sua família. Nós encontramos no capítulo 15, versículo 13. Não há muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Ele passou um tempo, ele pede a sua herança, pede seus bens e passa um tempo. A Bíblia não diz que ele pegou os seus bens e saiu correndo para ir embora. Não, passou um tempo. Quem sabe ele ficou ali, olhando o pai aborrecido e olhando os empregados olhando aborrecido, e ele pensa, não é mais meu lugar aqui, acabou tudo, e ele vai, se desconecta da família. E ele vai. Às vezes nós temos situações que nos levam a desconectar-se. E às vezes nós notamos que algumas coisas nos levam a nos desconectar da relação familiar. E hoje nós encontramos muitos filhos desconectados com a família. Ou porque o pai é viciado nas drogas, ou porque ele é alcoólatra, ou porque a mãe, os pais andam em atritos constantemente. E aquele filho, ele vai crescendo desconectado da relação familiar. E essa desconexão da relação familiar é a questão da falta de amor. A falta de amor, a falta de cuidado, a falta de abraço. E esse filho cresce desconectado. Porque os pais estão realmente desconectados. E nós precisamos reconhecer os reais motivos da desconexão da nossa família. O que está acontecendo com a minha família? É por isso da importância quando se fala para casal, o casal ter um relacionamento, o casal a ter acordo, o casal andar junto, porque vem os filhos. Nós estamos ministrando na igreja agora o curso Casado para Sempre. A gente fala bastante na questão de perdão, na questão de acordo, na questão de diálogo, de andar juntos, porque isso vai refletir no teu filho que está ao teu lado. Vai refletir na vida dele. Os pais, eles são algo muito importante dentro da família. Nós sabemos que mãe é mãe e pai é pai. O pai, ele tem um jeito de lidar com as coisas. O pai aqui, ele é força. O pai, ele é proteção. O pai, ele é o sacerdote da casa. É aquele que está ali para cuidar de tudo. E a mãe é mais sensibilidade. A mãe, ela é mais conexão, de ligar as situações. A mãe, ela é mais protetora. Mas os dois têm influência muito grande dentro da família. Como você tem influenciado na tua família? Como pai ou como mãe? Ou como casal? Como você tem influenciado a tua casa? Você tem conseguido observar algumas desconexões relacionadas aos teus filhos? Eles
estão muito distantes. Eles não estão tão próximos. Sabe, irmãos, com o passar do tempo, com os meus filhos, eu comecei a observar uma coisa. Eu não estava sendo amigo deles, eu comecei a correr atrás disso. Eu já era adolescente, já quase maior. Eu era pai, era pastor, mas faltava eu ser aquele paizão amigo. E aí, garotão, como é que tu tá? Porque a gente veio de uma forma, de uma criação diferente. Nós éramos filhos desconectados, uma família muito distante do outro, pai longe. Pai que chegava em casa, dizia assim: eu vou no mercadinho buscar tal coisa no sábado. Ele voltava na terça-feira. Pai que não passava o final de ano conosco, né? Natal, nunca. Sentamos com o pai final de ano para comer um churrasco, né? Enfim. Meu pai era gente boa, mas tinha essa dificuldade. A gente foi ver depois que ele partiu o que estava realmente acontecendo. Então a gente criou um ambiente onde não abraçava muito, não. E eu comecei a correr atrás dos meus filhos, porque eu vi que eles estavam desconectados da família. Esse Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que ser mais amigo dos meus filhos. Tenho que conseguir abraçar e dar um beijo neles, trazê-los para perto. E sabe que hoje, quando meu filho mais novo vem, me dá um abraço, me dá um beijo, eu disse: meu Deus, consegui. Consegui conectá-los. Quando hoje não estão em casa, quando eles sentam, hoje vem almoçar conosco lá, eu reúno toda a família na mesa e faço oração. Deus, consegui conectar. Nós precisamos conectar a nossa família. Às vezes nós é um para cada lado. Às vezes vamos almoçar, o filho já senta aqui no chão, senta no sofá, o outro senta lá. Reúna a tua família. Você é o pai, você é força, você é proteção, você é o sacerdote. Filhos, família, vem cá. Vamos sentar à mesa. Vamos sentar à mesa juntos. Tire um tempo a mais com a tua família. Nós crescemos assim. E às vezes, porque nossos pais eram assim, nós achamos que temos que dar sequência a isso. Não. Tem coisa que nós temos que cortar, que são maldição para a nossa família hoje, que irá desconectar a nossa casa. Então converse com a tua esposa e observe muito bem isso. E quando há desconexão na nossa família, nós encontramos que às vezes dos nossos filhos vazios relacionais, eles não se relacionam muito com as pessoas. Não sabe que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, como nós temos encontrado crianças com dificuldades imperativas e com tantas outras coisas hoje. Minha filha trabalha numa creche de pai, assim, é terrível. Parece que não tem uma criança mais normal. Está tão difícil. Crianças pequenas com problemas seríssimos. Famílias totalmente desconectadas. Famílias totalmente, desintegradas. Crianças que não conseguem se relacionar. Por quê? Por que isso? Porque dentro da sua casa elas não têm um bom relacionamento. Vamos imaginar o que levou o filho mais moço pedir a sua herança e ir embora. Rebeldia pode ser. Mas por que esse filho se rebelou e pediu a sua herança para ir embora? Porque alguma coisa não estava legal dentro da sua família. Havia ali alguma dificuldade, porque hoje nós encontramos jovens, adolescentes e jovens hoje na prostituição, nas drogas. Se você pegar um jovem hoje que está afundado nas drogas ou afundado na depressão, ele vai ter uma história para contar. E a história dele para contar, qual é a história dele? Uma história familiar, ou de abuso, ou enfim, de tantas outras coisas. Porque a família estava desconectada. E nós, como igreja, temos um compromisso de mudar isso, meus amados.
A igreja tem que se posicionar para mudar isto. Começando aonde? Na família do vizinho, na família do teu parente, não. Começando na tua família. Começando na tua casa. Temos que conectar a nossa família em Cristo. Temos que conectar a nossa família na oração. Temos que conectar a nossa família na leitura da palavra, na celebração, na adoração, aqui nas células. Enfim, conecta a tua família. Eu sempre digo na igreja para os irmãos: nós estamos na igreja lá com dificuldade, com pessoas para trabalharem, né, com os pequenininhos, né, com os menorzinhos, que é berçário. Eu estou com uma luta para arrumar pessoas para trabalhar. Temos local, não temos pessoas para cuidar desses pequenos, que isso é mais difícil, né? E eu sempre digo para os irmãos: traga o teu filho para a igreja. Eu não tenho problema que o filho grite na igreja. E pastor tem problema, o filho vai gritar, mas teu filho sentar, não tem problema nenhum. Eu prefiro que ele grite aqui na igreja, que o pai vai gritar depois dele lá fora. E domingo agora passado, Jesus, estava difícil. E eu pregando aquela criançada lá atrás. E eu, Jesus, abençoa. Eu ia falar mais alto que eles. Mas imagina uma galerinha aqui, são bem quietinhos, né? Estou vendo ali, ó. Uns estão sentadinhos, outro tá lá. Deus abençoe vocês. Os nossos lá, os meus lá são, ó. Não são mole, não. Então precisamos trazer os nossos filhos na presença de Deus. Família é isso. Ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Depois de grande vai se desviar dele, ensina. Ah, o pastor de Corizânia, ele saiu. Mas ele conheceu, você mostrou Jesus para ele. Agora é com ele, ó. Vira. Agora é com você. Mas traga o teu filho na presença do Senhor. Se reúna como família. Se você, quem sabe, tem a tua família que está dispersada, diga: Senhor, eu tenho que unir mais a minha família. Eu tenho que tirar mais tempo com a minha família. Eu tenho que cuidar muito mais da minha família. Tem que cuidar mais da tua família. Então, para resolver problemas, conflitos familiares, eu preciso primeiramente reconhecer os reais motivos das desconexões dentro da minha família. O que está desconectando a minha família? O que está criando atritos e dificuldades dentro da minha família? O que está desgastando o meu relacionamento familiar? O que está desgastando? Se você não consegue discernir isto, diga: Senhor, me mostra, Deus. Eu preciso, Senhor amado, reconstruir, eu preciso refazer, eu preciso reorganizar a minha casa. Deus, me mostra, me dá autoridade, me dá sabedoria, para que eu possa reconstruir, refazer. E o Senhor vai te dar. Se nós pedirmos para o Senhor, nós alcançamos o Senhor. Quem sabe não está servindo para você isto, mas você tem um parente de você que está com a família totalmente arrebentada. Seja instrumento de Deus para abençoar a vida dele. Amém? Como resolver conflitos familiares? Reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Há disfunções muitas vezes dentro da família. Às vezes a família está dentro dela, está perdida. Quantas famílias nós encontramos hoje com problemas de depressão? Eu não vou perguntar se alguém tem problema de depressão, porque alguém tem problema de depressão, porque hoje é o mal do século. Esposo depressivo, esposa depressiva, filhos depressivos. Quantas famílias com essas dificuldades dentro do seu seio? Quantas famílias que estão sofrendo com isso? E quando há disfunção dentro da família, há um humor alterado, há briga, há dissensões, e há uma série de outras coisas que acontecem dentro desta família. Nós encontramos em Lucas no capítulo 15, versículo 13, eu vou ler algumas partes desse versículo, que diz que ele desperdiçou os seus bens
vivendo irresponsavelmente. Diz que depois de ele ter gastado tudo, houve uma grande fome naquele lugar. E aquele moço sai de casa, emocionalmente abatido, emocionalmente descontrolado. Ele sai de casa e ele gasta tudo que ele ganhou. Ele joga tudo na lata do lixo, o que ele ganhou. E agora se abate uma grande fome naquele lugar. Para onde ele vai, lá não tem mais emprego. Lá não tem mais contato com ninguém. Lá ele perde seus amigos e tudo que ele tem. E ele deseja agora comer da comida dos porcos. Porque ele não tinha mais nada. Ele estava emocionalmente abalado, destruído na sua vida. Desconectado, sem sentido, sem saber o que fazer. Ali havia tristeza, amargura, rancor, ódio. Havia muitas coisas ali. E muitas vezes, meus queridos irmãos, há isso dentro do nosso coração, porque há disfunções emocionais lá atrás da nossa família. São coisas lá de trás. Coisas que meu pai fez, a forma como meu pai às vezes me bateu lá atrás. Aquilo que meus pais me chamaram lá atrás. Eu sempre gosto de citar essas coisas, que às vezes nós gostamos de chamar os nossos filhos de boca aberta. Tu é um bobão da cabeça. Tu não vai prestar para nada. Às vezes chamamos, né? Quando você quer chamar seus filhos de pestinha? É uma pestinha. E nós lançamos essas maldições. E quem sabe maldições que lançaram sobre a sua vida lá atrás. E que hoje, se você sofre hoje no relacionamento. Quem sabe lá atrás você nunca foi abraçado pelo pai. Quem sabe lá atrás você nunca recebeu um beijo do pai. Você sempre foi jogado para o lado. E hoje, você não consegue beijar o filho, você não consegue beijar o esposo, você não consegue se sentir amado ou amado. Ah, mas isso tem dentro das famílias? Tem, amados. Tem. Tem pessoas que andam juntas, tem famílias que são aparentemente juntas. Mas há muitas coisas que estão acontecendo dentro desse relacionamento, desse andar junto. Há muitos problemas relacionados à paternidade que precisam ser resolvidos para que a minha vida venha seguir, porque eu posso dizer que a vida segue. Porque agora alguma coisa, as coisas velhas eu deixei para trás e tudo começou novo. Esse versículo é forte. Deixei as coisas velhas para trás, tudo se começou novo. É deixar para trás. Então deixar para trás coisas velhas, às vezes eu acertar coisas que estão atrás. Coisas que me irritam hoje e que fazem às vezes, né, eu tratar mal a minha família, eu lidar mal com a minha família. Como estou fazendo isso? Eu não queria fazer isso. É porque algumas coisas lá atrás não foram resolvidas. Quem sabe eu preciso perdoar o meu pai, ou os meus pais. Quem sabe eu preciso perdoar a minha família, por atitudes que eles tiveram comigo lá atrás. E a irmã dizia para mim, pastor, ela veio na frente para isso para mim, eu pensei que eu tinha perdoado meu pai. Mas, que nós temos no começo mesmo uma série de ministrações sobre isso que os irmãos fizeram aqui. Eu pensei que tinha perdoado meu pai. Eu tive que sair do culto no outro dia, ligar para o meu pai e dizer, pai, eu quero te perdoar. Eu quero te abraçar. E o pai disse, filho, eu também quero te perdoar também por aquilo que eu fiz, o que eu deixei de fazer.
Isso é glorioso. Quando realmente nós conseguimos liberar perdão dentro da nossa família. Os irmãos estão entendendo nessa noite? Então precisamos tratar dentro da nossa família as revoltas, os medos, as rejeições, e creio que o poder do sangue de Jesus pode mudar tudo isso na nossa vida. Só o sangue do Cordeiro pode mudar tudo isso. Agora eu sou de Cristo, o Espírito Santo habita em mim, há uma presença de Deus na minha vida. Então, Senhor, me move o coração, para que minha família veja e olhe para mim e veja, realmente eu quero ter uma família assim. Para que os meus filhos olhem para mim e eu quero ter uma família assim. Eu quero avançar como família. Aleluia. Então resolvamos os conflitos familiares que nós temos. Decida acertar as pendências familiares. Eu tenho que decidir. Se há alguma pendência relacionada à família, eu tenho que decidir acertar isso. Esta decisão é minha. Eu posso romper com os apertos do meu coração. Eu posso romper com os travamentos na minha vida, decidindo consertar algumas coisas do passado. Mas pastor, meu pai já morreu. Tudo bem. Mas quem está acamado é você. Mamãe não está mais aqui na terra, já partiu, já faz muitos anos. Mas quem é que está sofrendo? Mamãe já partiu. Mas você não liberou perdão no coração ainda. E você anda assim sempre. Sorri. Sorri. Porque aqui dentro tem algo que precisa ser curado. É o que você precisa botar para fora e dizer: Deus, eu quero liberar perdão para o meu pai que já morreu há 40 anos. Eu quero ficar livre deste mal que está dentro de mim. Decida acertar as pendências. Diz o versículo 17 e 20, diz assim: e Caim vencia e disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui numa angústia, eu estou aqui padecendo, eu estou aqui sendo esmagado. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele toma uma decisão, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Decisão. Aqui começa uma grande revolução, uma grande mudança nessa família. Algo começa a acontecer quando esse filho que estava desconectado, que estava longe, emocionalmente abalado, ele toma uma decisão de retornar. Às vezes é preciso nós retornar. Às vezes nós voltarmos lá atrás para acertarmos aquilo que estava errado. Às vezes é necessário nós reconhecermos aquilo que está sobre nós, aquilo que está causando um peso sobre as nossas vidas. E ele reconhece, e ele decide voltar. Ele rompe com orgulho. Muitas vezes o orgulho nos prende, o orgulho nos amarra, o orgulho nos trava, e nós não conseguimos mudar, porque nós acreditamos que está tudo muito certo. Uma coisa que eu sempre digo, meus amados irmãos, que o nosso subconsciente ele é sim e não. Todos nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas a nossa mente nos engana. Ela trapaceia conosco, diz: não, está tudo bem. Mas lá do subconsciente diz assim: ó, está errado. E a mente: não, tranquilo, vamos continuar assim, tudo certo.
Mas você está errado. Não, não. Certo. Eu tenho que me dobrar diante do Senhor. Senhor, eu preciso que algo comece a mudar na minha vida, na minha casa. Eu quero ser referência para os meus filhos. Ser referência. Ser referência para eles. Eu quero deixar para eles um legado. Algo que venha marcar a vida dos meus filhos. Para os meus eu sempre digo, o que é ruim do teu pai vocês não peguem. Pegue só o que é bom. Porque eu tenho um monte de defeitos. Eu quero deixar para vocês um legado, algo bom. Algo que venha produzir na vida de vocês. Algo que venha fazer vocês crescerem, avançarem. Vocês olhem, pai, assim eu quero ser. Eu quero agir como o pai tem agido. Isso é maravilhoso. Eu quero ser como a minha mãe, mulher virtuosa, mulher abençoada por Deus, mulher submissa ao marido. Eu quero ser essa mulher. Cuide da tua família. Aleluia. Eu quero finalizar aqui dizendo para você: reconheça o relacionamento, ou melhor, recomece o relacionamento com seus familiares. Diz o texto que a seguir ele levantou-se e foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele recomeça um relacionamento. E eu acredito que na família do filho pródigo houve cura naquela família. Porque quando o filho volta e quando o pai senta com o filho mais velho e diz: mas filho, tu tens tudo. Mas nós acreditamos também que o filho mais velho estava também amargurado. Ele estava ressentido, havia uma disfunção emocional ali. Havia uma desconexão muito grande. E ali agora, com a volta do filho, começa um novo começo dentro daquela família. Algo novo começa a se formar ali. Ele disse: filho, teu irmão estava morto. Teu irmão tinha sumido. Quem sabe o pai disse: eu não sabia se ele iria voltar. Todos os dias eu esperava que ele voltasse para casa, mas eu não tinha mais esperança. E ele voltou. Ele está em casa. Você tem tudo aqui. Meus amados irmãos, quando nós decidimos recomeçar tudo de novo, o feio nós mantemos como está. Mas o bonito é quando nós decidimos recomeçar. Eu não sei como é que está a tua família. Eu não sei como está o relacionamento entre pais e filhos, entre esposa e esposo. Mas eu quero dizer para você: o Senhor sabe como está a tua família, ou que coisas vocês precisam colocar em dia. O Senhor sabe a posição que você tem tomado como marido dentro de casa. Não como um carrasco, mas como aquele que ama a família. Não sei como você tem se posicionado como mulher dentro de casa. Não aquela mulher gritona, iracunda, mas aquela mulher que sabe conectar a família, que sabe lidar com as situações dentro de casa, que sabe colocar as coisas em dia. Como tem sido a tua família? Você foi chamado pelo Senhor para mudar a história de famílias nessa cidade. Você foi chamado pelo Senhor para mudar destinos de família nessa cidade. Você é o instrumento de Deus para que vidas
venha um recomeçar através da tua vida. Você é esse instrumento do Senhor. Que você possa estar para dentro de você e reconhecer que algumas coisas precisam ser mudadas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.